hoje nós vamos aprender um assunto que é no mínimo interessante, que é produto interno, né? Produto interno é quando eu faço o produto de dois vetores e ele retorna um escalar. Nós já fizemos isso para vetores. Nós já fizemos isso. Lembre-se lá de geometria analítica, né, que eu tinha o produto escalar. Esse também é chamado de produto interno. E o produto escalar de dois vetores, né, você pegava as componentes x, se eles eram em 2D, multiplicava, e as componentes em y e multiplicava. Só isso. Então, se eu quero o produto escalar do vetor 2 e 3 com o vetor menos 2 e 7, né? Isso aqui é 2 vezes menos 2, mais 3 vezes 7. Isso vai dar menos 4, mais 21. Isso vai dar 17. Isto é um número real. Então, eu peguei um vetor, né, V, vou chamar de V1, fiz o produto interno com o vetor V2, né, e o resultado foi o número real. Exatamente o que simbolizava esses balãozinhos, né? Eu pego dois vetores, faço um produto, né? Um produto que estou chamando de produto interno, que no caso de vetores 2D é um produto escalar, e ele vira um número real. Tenho que me lembrar de algumas coisas aqui, tá? Que o módulo de U, né? Até melhor, o módulo de U ao quadrado é o produto interno de U por U. Isso é até fácil de se lembrar. E também eu me lembro que o produto interno de dois vetores tipo seta, ele era representado assim, ó, U escalar V igual ao módulo de U vezes o módulo de V. Eu posso desenhar sem a seta, daí é o módulo, ou com a seta, né, e as barras simples ou duplas, tanto faz, vezes o cosseno de θ. E dessa forma eu encontrava o cosseno entre os dois ângulos e depois o ângulo entre o cosseno entre os dois vetores, depois o ângulo entre os dois vetores. Por exemplo, se eu tenho os vetores 2 e 3 e 2 e menos 7, então 2 e 3, 2 e 3 é esse vetor aqui, ó. 2 para esse cara, 3 para esse. Esse é o nosso V1. E menos 2 e 7, menos 2 está aqui, e 7 lá para cima, seria um vetorzão assim, ó. O produto escalar entre esses dois vetores é 17. Então, 17 é igual ao módulo desse, né? Um módulo desse, bom, se é 2 e 3, né? Nós já sabemos que é o produto escalar dele por ele mesmo, e a raiz quadrada, né? Então, você vai fazer 2 e 3, produto escalar com 2 e 3, e depois tira a raiz quadrada, né? Esse é o módulo. Isso, obviamente, vai dar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Que é 4, mais 9, raiz quadrada, 9 mais 4, 13, né? Então, vai dar raiz de 13. Raiz de 13. Vezes o módulo do segundo vetor, que é 2 e 7, né? Olha aqui, ó, menos 2 e 7, isso vai ser 4 mais 49. Então, 49, 50, 51, 52, 53. Raiz de 53. Só número bonito, vezes o cosseno de θ. Né? E o cosseno de θ vai ser 17 dividido por raiz de 13 vezes raiz de 53, né? E aí eu consigo achar esse ângulo aqui entre os dois vetores. Por curiosidade, vamos tentar achá-los. Colocar em graus. Oh, aqui, deu um número até bonito isso aqui, né? Você poderia simplificar isso aqui manualmente. Você ia chegar até no número não tão bonito, apesar desse, né, esse ângulo. Mas esse é o ângulo, né? Esse é o ângulo, então não é o que eu estava pensando, né? O ângulo de 50 graus. É o ângulo entre
esses dois vetores. Faz sentido, eu estou vendo mais ou menos 45 aqui, né? Metade de 90, 50 graus. Mas agora nós vamos pensar um pouco mais longe que setas, né? Nós vamos começar a pensar em algo mais genérico. E para generalizar, vamos a 4 regras básicas que um produto interno deve seguir. Primeiro, que o produto interno de um vetor por outro é igual ao outro por 1. Né? Aquele lá, DGA, seguia. Né? Aquele DGA segue esses 4, que é o produto escalar. Que o produto interno de U, pela soma de 2 vetores, né, é igual ao produto pelo primeiro mais o produto pelo segundo. E que se eu fizer o produto de 2 vetores, o primeiro escalonado é igual a escalonar esse produto individual. E por fim, que o produto interno de um vetor por ele mesmo precisa ser maior do que 0. Ele só vai ser igual a 0 quando o vetor for o vetor 0. Bom, de posse desses pré-requisitos, para eu definir um produto interno, não importa no que, pode ser numa função até, né? E o que é esse produto interno? É o produto de 2 espaços vetoriais iguais, né? E que retorna o número real. Por exemplo, né, o produto interno de 2 funções, ele é definido por essa integral. Tá? Por quê? Porque é o f, por exemplo, se eu faço de 0 até 1, é o f de 0 vezes o g de 0, mais o f de 0,1 vezes o g de 0,1, mais o f de 0,2 vezes o g de 0,2, mais pontinhos, o f de 0,9 vezes o g de 0,9, mais o f de 1 vezes o g de 1. Agora, você pode fazer esse ΔX ser menor ainda do que 0,1. Eu quero que ele seja 0,000, meu Deus, quantos zeros? 1. Daí você faz por integral, é uma soma infinita. Se você aplicar esse teste aqui da integral, lá naqueles 4 produtos, você vai ver que dá certo, né? Afinal de contas, você fazer f vezes g ou g vezes f dá na mesma, né? A soma, né? Se você fizer a distributiva aqui, né? Dá certo lá na integral também. Esse alfa você pode passar para fora lá na integral também, né? E a integral de uma função vezes ela mesma, dá ela ao quadrado, sempre dá maior do que 0. Então, se você se esforçar um pouquinho só, você vai ver que passa naqueles 4 testes. O produto interno de matrizes, ele é mais fácil ainda de entender, né? Você pega esse elemento vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, né? Esse é o produto interno de matrizes. E se você se esforçar um pouquinho, você vai ver que passa naqueles 4 testes também. Agora, e polinômios, né? Polinômios é talvez o mais difícil, né? Você faz o seguinte, pega esse coeficiente do P vezes esse coeficiente do Q. Só pega o coeficiente mais esse coeficiente. Então é fácil, é como se fosse um vetor também, né? É tranquilo. Só multiplica componente com componente respectiva e depois soma, né? E claro que essa soma toda aqui vai dar o número real, tal como essa soma toda aqui dá o número real, tal como o valor dessa integral aqui também dá um número real, porque é uma integral definida e não uma integral indefinida. E agora vamos fazer o produto interno de alguns vetores e identificar algumas projeções. Comecemos então com esse vetor aqui, ó. Nós começamos com o vetor 2 e 3, né? Eu quero saber o quanto dele está projetado sobre o vetor 3 e 0. Aqui está muito fácil de ver, está projetado 2. Mas nós temos que criar uma fórmula genérica para isso agora.
Então, você quer saber a projeção do vetor 2 e 3 sobre o vetor 3 e 0. Obviamente, nós sabemos que isso é só um número, né? O quanto desse vetor aqui está projetado lá. Você sabe aqui, ó. Como ele é 2 e 3, o comprimento dele, né? Talvez fosse mais difícil se eu tivesse dito assim, ó. 4 mais 9, 13, né? O quanto desse vetor raiz de 13 está projetado aqui em cima desse vetor, né? Daí você vai dizer, esse comprimento aqui, ó, é igual a... Não é 3, é 2, né? 2. Agora, sabendo que esse raiz de 13 é 2 mais 3, é fácil, né? E a gente sabe. O problema é que, às vezes, eu vou ter um vetor aqui mais tortinho, né? E a projeção, ela tem tudo a ver com ortogonalidade, tá? Porque esse cara aqui, né, para estar projetado, ele tem que chegar a 90 graus. Então, vamos complicar um pouco mais ainda, tá? Imagine que eu tenha de novo esse vetor aqui, 2 e 3, mas agora eu quero saber o quanto que ele está projetado sobre esse vetor 3 e 2. Talvez eu faça 3 e 1, tá? Para não ter números iguais. Então, vou fazer esse cara um pouquinho menor aqui. O quanto que ele está projetado sobre esse vetor 3 e 1. Agora, esse cara laranja aqui, ó, ele vai ter que, para estar projetado, ele vai ter que vir um pouquinho mais inclinadinho aqui, ó, porque ele tem que chegar a 90 graus aqui. E eu garanto que não está mais tão claro o quanto que ele está projetado. Eu não posso mais garantir que... Eu acho até que é um pouco mais do que 3. Até um pouco mais do que 3. Um pouco mais do que 2, né? Não do que 3, do que 2. Porque 2 é a projeção antes, né? A projeção se ele tivesse aqui embaixo, né? Se fosse esse cara aqui, ó, 3 e 0. Né? Então, ele estaria projetado aqui. Mas sobre esse 3 e 1, parece que ele tem mais sombra sobre ele, né? Projeção de sombra. Bom, eu vou imaginar primeiro uma fórmula genérica. Eu vou fazer esse 2 e 3, esse 2 e 3, escalar 3 e 0. Se eu fizer apenas 2 e 3, escalar 3 e 0, eu vou fazer o módulo desse vezes o módulo desse. Não, eu não quero isso. Eu não quero mudar o comprimento. Bom, então eu vou dividir aqui, ó, pelo módulo de 3 e 0, porque daí eu vou ver o quanto que esse cara aponta no sentido do versor, que é 1 e 0 e não 3 e 0. Então, eu vou dividir esse aqui pelo módulo, né, pela norma de 3 e 0. Beleza? Agora eu fiz o quê? O quanto que o vetor 2 e 3, né, aponta na direção desse 3 e 0. Malcolm, me acompanhou até aí? Acompanhando, tá chique. Ah, por enquanto tá molezinha, né? Bom, mas como eu quero que ele aponte numa direção, né? Isso tudo aqui vai me retornar o quê? Um escalar, né? Isso aqui vai me retornar um escalar. É um produto escalar, retorna um escalar. Mesmo que eu divida ele por esse valor. Bom, eu quero que a projeção desse cara aqui, ela seja um vetorzinho aqui na direção X, né? Então, eu tenho que fazer ela ainda apontar na direção desse cara aqui.
Este cara aqui vai ser 3 e 0. Isso aqui é um vezes, tá? Dividido pelo módulo de 3 e 0. Agora sim, eu achei a projeção desse vetor sobre esse, né? E um vetorzinho. Isso aí vai ser 2 vezes 3, 6, né? Então, 2 vezes 3, mais 3 vezes 0. Tudo isso aí dividido por esse módulo aqui. Esse módulo ali vai dar 3 vezes, né? Esse aqui, eu não poderia me espantar, porque esse módulo ali vai dar 3, eu tenho 3 e 0 dividido por 3, que vai dar 1 e 0, que é o versor. Era o que devia dar mesmo, né? Isso aqui vai dar 6 dividido por 3 vezes 1 e 0, que é esse versor aqui que aponta nessa direção, né? Por fim, tudo isso aí vai dar 2 e 0, né? Ó, 2 e 0. Essa parte aqui da frente, né, que é o escalar, é 2. Tudo isso aqui deu 2. Eu poderia simplesmente não ter feito nada com esse cara aqui, ó. Poderia não ter feito nada, tá? Daí eu só fico com esse 2 aqui. Eu posso pensar numa fórmula mais genérica agora, né, Malcolm? Dá uma olhada aqui para essa fórmula. Eu posso fazer assim: projeção de um vetor V sobre um vetor U é igual a V escalar U, V escalar U, dividido. Agora veja que aqui eu tenho módulo de U, módulo de U. Então, eu vou colocar aqui como U escalar U, porque módulo de U ao quadrado é igual a U escalar U. Só não vai cortar esse com esse aqui, ó, porque isso aqui não é produto normal, isso é produto escalar, hein? Vezes o vetor U. Lembrando aos senhores que isto daqui, ó, este pedaço daqui, é o versor U. Esse vezes esse dividido por esse é o valor do escalar, que é o valor dessa projeção aqui, que não tem direção nem sentido, que é o valor dessa largura aqui, 2. E por que eu preciso de toda essa complicação se eu já sabia de cara que era 2? Bom, porque aqui fica muito fácil, aqui já não é mais tão fácil. Agora eu quero saber quanto desse vetor aqui está projetado sobre esse vetor. Bom, eu sei que é essa partezinha, ou quanto está projetado é essa partezinha daqui. Então, eu vou ver só o quanto está projetado. Eu vou fazer 2 e 3, né? Só o quanto que eu devo multiplicar o escalar, né? 2 e 3, escalar 3 e 1, sobre... Aqui eu deveria ter colocado Não, aqui está certo, né? Porque é o módulo de U ao quadrado, né? Mas aqui eu vou fazer o módulo de U, né? O módulo de 2 e 3, vezes, aqui é 3 e 1, sobre o módulo de 3 e 1. Aqui é 3 e 1 também.
Então, é U escalar V dividido pelo módulo de V. Porque nesse pedacinho aqui, ó, você fez U escalar o versor de V. E depois você faz apontar de novo na direção do versor, se você quer um vetor. Mas a parte que interessa, que é o quanto que está projetado sobre o vetor, é esta daqui. Bom, então vamos lá. 2 vezes 3, mais 3 vezes 1, dividido pelo módulo de 9 mais 1, né? 10. 6 mais 3, 9, né? 9 sobre raiz de 10. Esta é a quantidade que está projetada sobre este vetor. Mas agora, se eu quero saber quanto que vale este vetor, eu faço 9 sobre a raiz de 10. Agora, vezes o versor que aponta para cá, que é 3 e 1. O outro módulo eu sei que é a raiz de 10, né? A gente já fez. Agora vai ficar 9, 3 e 1 sobre 10. Isso aqui vai dar 0,9. Aí você faz 0,9 vezes 3, vai dar 2,7 e 0,9. Né? Esse é esse vetorzinho aqui, ó. 2,7 e 0,9. Cujo comprimento é 9 dividido por raiz de 10. Raiz de 10 é 3,2, mais ou menos, né? Então, é um pouquinho menor do que, né, 9 dividido por 3 dá 3. É um pouquinho menor do que 3 esse valor. Mas é um pouquinho maior do que 2, que era antes. Então, aumentou essa projeção. João Vitor, ficou claro isso? Sim, professor. Ficou bem claro. Ficou bem claro? Legal. Leônidas, para você ficou claro isso? Também. Também, legal. Eu estava com medo que não tivesse ficado tão claro isso aqui para vocês. Que bom. Agora, assim como nós projetamos vetores sobre vetores, nós podemos projetar funções sobre funções. Eu só tenho que me lembrar dessa fórmula aqui, ó. Como a gente vai escrever ela mais uma vez, né? Então, projeção de V sobre U é igual a V escalar o versor de U. Olha como isso já ficou mais fácil de, né? O versor de U. Essa é a parte escalar. Né? Tudo isso aí ainda vai ser vezes o versor de U, se eu quiser o vetor. Normalmente, né, lá no plano cartesiano, eu deixo tudo em função de I, J e K. Por quê? Porque eles têm uma grande maravilha que é serem todos perpendiculares. Mas nós já vimos que seno e cosseno e seno de 2x com seno de x são funções perpendiculares num período, né? Como que a gente viu? Porque o produto escalar delas dá zero. Então, se você fizer o produto escalar do seno de x escalar cosseno de x, isso vai dar zero. Claro que eu fiz isso num período. E como que eu faço isso? Só tem um jeito, né? Integral de seno de x vezes cosseno de x, de 0 até 2π. Isso aqui vai dar zero. Então, eu sei que são funções perpendiculares. Seno de x com seno de x, obviamente, não são. A última aula, então, eu pedi para que vocês encontrassem em funções de seno e cosseno
a função x², porque qualquer vetor eu consigo colocar em função de j e k, né, qualquer seta. Então, qualquer função eu penso que consigo deixar em função de seno e cosseno. Nós, inclusive, provamos que f de x é igual a 1 a 0, né, que é um valor médio, mais um somatório de k igual a 1 até infinito de ak seno de kx mais o outro somatório, engraçado, né? Mais um somatório, k igual a 1 até infinito de bk cosseno de kx. Qualquer função. Então, vamos começar com x². Eu já sei que seno e cosseno são perpendiculares, né? Seno de 2x com seno de x também é. Vamos fazer um teste só para garantir. De 0 a 2π. Eu tenho que não dar igual, e sim mandar ele calcular simbolicamente isso. Né? Bom, se k for constante, se k for inteiro, né, isso aqui sempre vai dar zero. Posso colocar aqui o valor de k, por exemplo, igual a 7. Né? Veja que deu zero. Né? K igual a menos 30. Vai dar zero. Agora, seno com seno, obviamente, né? Seno com seno são funções paralelas, né? E vai dar π. Agora, se aqui eu tivesse 2 vezes k, né? Seno com... Isso aqui já vai dar zero, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui k igual a 7. Né? Deu zero, né? Pode colocar menos 27. Vai dar zero de novo. Agora, eu vou fazer seno de x vezes uma constante aqui. Eu vou colocar aqui n. Esse cara de cá. Veja que isso aqui vai dar zero. Isso porque o seno de kπ, quando k é inteiro, sempre vai dar zero. Agora eu vou fazer do cosseno. Aqui talvez eu escreva const e não n, para não haver confusão. Const, né? Uma constante, né? Eu fiz agora a integral do cosseno, né? Vai dar zero também. Agora, se esse k fosse zero, opa! Agora você verifique que deu 2 vezes a constante, vezes a constante eu passo para fora, né? Fica 2π, claro, porque é a integral de 2π, óbvio. Acho que deu para brincar bastante, né? Deu para ver que seno e cosseno são perpendiculares. E agora eu vou fazer para a função x². Ou até posso generalizar mais. Eu vou fazer o produto interno de ambos os lados por cosseno de x. Então, eu vou fazer f de x, fazer de 0 a 2π, vezes cosseno de x de x. Isso aqui é igual a integral de todo o lado de cá, né, de tudo que está aqui, né, vezes o cosseno, vou fazer de nx, tá? Fazer mais genérico, de nx, cosseno de nx de x. Nós já vimos que a integral vezes o cosseno aqui vai dar zero, vezes o cosseno aqui vai dar zero, né? E aqui só não vai dar zero quando n igual a k. Só não vai dar zero quando n igual a k. Quando n igual a k, eu vou ficar com integral de cosseno ao quadrado de kx dx de 0 até 2π, né? E o bk eu passo para fora.
E aí eu consigo calcular o BK de maneira bastante simples. O BK vai ser aquela integral do x quadrado vezes o cosseno de kx ou de nx, n igual a k, né? De 0 até 2π, sobre essa integral aqui. Agora vai ficar a integral do cosseno ao quadrado de kx dx, de 0 até 2π. E assim eu encontro o escalar que eu vou multiplicar o cosseno. Poxa vida, o que isso tem a ver com aquela outra fórmula da projeção, né? Vamos dar uma olhadinha na fórmula da projeção do vetor? Então, eu vou fazer a projeção de f sobre o cosseno, vou chamar só de c, é igual a, né, f escalar o cosseno sobre o módulo do cosseno, né, vezes o cosseno, né, sobre o versor, né, sobre o módulo. Este pedaço aqui, ó, tem tudo a ver com a projeção de U sobre V, ó. Projeção de U sobre V. Não era U escalar o versor V, U escalar o versor V, vezes o versor V, este cara aqui, este pedacinho dizia o quanto isso ia na frente de um versor, né, do versori, no caso, que nós fizemos. Mas esse pedaço aqui, se eu pegar junto esse pedaço, eu digo o escalar que vai na frente do meu vetor V. Bom, o meu vetor agora é o cosseno. Eu quero saber o pedaço que vai na frente do cosseno. É exatamente o que nós encontramos aqui, ó. O produto escalar dividido pelo módulo ao quadrado, né? Que é o produto escalar dele por ele mesmo. Né? O módulo ao quadrado é igual a cosseno escalar cosseno. Bom, isso vale para o seno também, obviamente. Nós temos que cuidar que, assim como nós já achamos uma fórmula para o seno e para o cosseno, tem uma para constante também, né? Então, vou escrever aqui o AK, que é para os senos. Obviamente, vai ficar integral de 0 até 2π de f de x, agora é vezes o seno de x dx, dividido, né, pelo módulo ao quadrado, só que agora é do seno. Se você está na dúvida, faz um produto escalar lá em cima. E eu ainda tenho que fazer o produto escalar por uma constante dos dois lados, né? Eu não fiz isso. Esse aqui nós vamos fazer agora. A integral de f de x vezes uma constante de x é igual a integral do que eu chamei lá em cima de A0. Na verdade, eu deveria ter chamado de B0 e não de A0, tá? Porque cosseno de 0 é 1, né? Tem mais lógica. Então, integral de B0 vezes o C vezes o dx. Aqui também de 0 até 2π. E o resto vai dar zero, obviamente. Agora eu encontro quanto que vale o meu B0, né? Porque eu passo
o B0 para fora, né? Vou fazer uma coisa aqui um pouco... Né? Já posso cortar esse C com C, né? Porque o C também vai para fora. E eu encontro que o B0, como ele foi para fora, é igual à integral de 0 até 2π de f de x, dx, a constante sumiu, dividido pela integral de 0 até 2π de dx, né? Ou seja, dividido por 2π. Encontrei o B0 também. Bom, agora vamos fazer para a função x². Começando, talvez, pelo B0. Como é que eu encontro o B0 da função x²? B0 é igual a integral de 0 até 2π de x² dx. Aqui eu já posso colocar dividido por 2π, né? Pelo amor de Deus, essa integral aqui é fácil. B0 é igual a x ao cubo, 1/3, né? Então, 1 sobre 6π vezes x ao cubo, né? Vezes 2π ao cubo. Eu vou fazer isso aqui agora com um auxílio. x² dx. Né? Então, esse é o B0, vai dar esse 82. Eu estou fazendo até 2π, que eu acho que foi até onde eu pedi para vocês fazerem, né? Isso faz sentido, esse valor de 82, que é alto, né? Porque 6, né? 6 ao quadrado dá 36. Mesmo assim é bastante alto, 82. Mas tem que dividir por 2π ainda, coisa que eu não fiz. Então, dividido por 2... Agora faz mais sentido. Tá? Porque ele vai até 6. A gente poderia fazer de menos π a π, né, que eu acho que fica melhor, porque x² para pegar aquele valor negativo também. Então, vou fazer de menos π a π. Vou dar uma olhadinha no gráfico do x² e não daquele que eu vou montar. De menos π a π, que é onde eu vou fazer ele. De menos π. E admitir que ele tem um valor médio de 3 aqui, faz sentido. Então, esse é só o B0, só o valor médio. Agora eu vou fazer o B1. Vou fazer o B1, B2 e B3. Tá? Então, B1, x² vezes cosseno de 1x. Daí é sobre π, tá? Que é aquela integral de cosseno ao quadrado. Tá? Vou fazer uma vez só aquela integral para vocês verem que dá π. Pode ver que dá π. Tá? Então é só eu simplesmente dividir por π. Se fosse cosseno de 3x ao quadrado, né? Também dá π. Se você é um cara supersticioso, né? Você faz o seguinte. Olha aqui, ó. E os senos deram todos zeros. Né? Me parece que nem valeu a pena fazer essa conta aí. Vamos colocar aqui o f montado, né? Então, vou escrever montagem de x é igual a B0 mais B1 vezes cosseno, né? Tem que colocar o vetor agora, de 1x, mais B2 vezes o cosseno de 2x. E assim vai.
Por preciosismo, eu vou colocar os senos também, que deram 0, né? Mas não deveria. Não deveria, porque não precisa. Então, aqui, A. Eu tenho a montagem de x. E vou fazer o gráfico dos dois agora. De menos π até π. Ou posso deixar de menos 10 até 10 por enquanto. Vou colocar aqui montagem de x. X. Essa aqui é para ser a parábola. Eu vou colocar x quadrado aqui também. Veja que ela fica bem certinha em cima. E agora, vamos fazer de menos π a π, né, que é aonde que essa nossa aproximação é para ser válida, né? Aqui ela está se repetindo, claro, né? De menos π até π. E aqui eu tenho tanto a montagem quanto a parábola. Eu vou fazer de menos 2π a mais 2π agora, de menos 2π até 2π. Vocês veem que a parábola continua, né? Porque a nossa aproximação ela foi válida só de menos π a π. E a grande pergunta é, e se eu quisesse de menos 10 até 10, né? Mas já vamos passar para isso. Leônidas, Tiago, Maria Eduarda, Malcolm, João Vitor, como é que tá até aqui? Tudo certo. Tá, então, o negócio dá certo, né? O negócio, esse produto interno é uma coisa muito boa. Mas a minha pergunta é agora, e se fosse de menos 10 até 10? Poxa vida, aí eu acho que ia complicar um pouco a minha vida, porque todo o meu raciocínio foi para seno que fossem múltiplos de π. Tá? E imagine então que eu quisesse aproximar x quadrado, agora não de 0, de menos π a π, que fosse, né, outros valores, que fosse de menos 10 até 10. Bom, isso quer dizer que o meu período vai de menos 10 até 10. Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho aqui cosseno de x, ou seno de x, né, eu sei que o período, né, do cosseno de x, ou do seno, é de 2π. Eu posso escrever isso aqui de uma maneira mais genérica, né? Cosseno de 2π sobre o período vezes x. É um jeito complicado de escrever um período de 2π, né? Cosseno de 2π sobre o período vezes x. Mas imagine que agora o meu período fosse 10. Vou escrever um cosseno com período de 10. Então, primeiro eu vou fazer cosseno de x, que é o período é de 2π. Então, veja que é de 6,28, né? Até aqui, 6,28. Vou escrever aqui 2 vezes π. Esse ângulo está complicando, né? Sobre 2π, né? Agora, é o período, dividido por 2π. É a mesma coisa. Dá o mesmo gráfico. E se eu escrevesse agora aqui 10? Olha, o período foi de 10. Mas nada me impede de eu colocar um K aqui, um K na frente de tudo isso aqui. Assim como eu botei um K na frente do X, né, eu posso colocar um K aqui na frente. Opa, apagou, né? Antes eu tinha botado um K aqui na frente. Só escrever K igual a 1 para o gráfico aparecer.
Eu posso colocar um K na frente desse também. A única coisa é que eu vou ter que fazer uma integral, né, de um número vezes x. Tá? Veja que antes eu fiz a integral de menos o período sobre 2 até mais o período sobre 2, porque o período, primeiro nós definimos que o período era 2π, 2 vezes π. Sem saber, a gente meio que definiu isso. Daí eu fiz a integral de, posso colocar aqui de 0 até o período, sem problema nenhum, de menos o período sobre 2 até o período sobre 2, do cosseno de k vezes x. De k vezes x. Eu vou fazer de k vezes 2π sobre 2π, que é a mesma coisa. E aqui nós encontrávamos, quando isso aqui era ao quadrado, né? Dava igual a π. Então, vou fazer isso aqui ao quadrado ainda. π. Eu vou fazer algo muito semelhante, só que agora o nosso período vai ser de 10. Bom, eu poderia também ter colocado t aqui embaixo em vez de 2π, né? Daí também estava resolvido o meu problema, né? Copio aqui, colo e só troco por 10 o t. Agora o meu período, ele vai ser de 10. E esse meu número aí, ele mudou, ele virou 5. Ao invés de... Bom, ele deu a metade, né? O que eu esperava. Antes o período era 2π, deu a metade do período. Agora deu 5 aqui. Mas eu tenho um número aqui meio esquisitão, né? Que eu vou pensar isso de uma forma um pouco diferente ainda. Para complicar, talvez. Eu vou chamar todo esse número antes que era 1 aqui, eu vou chamar ele do número lambda. Só coloquei uma letra grega aí, né, só para diferenciar que ele não é mais 1, né, ele é 2π sobre o período. Vou fazer essa integral de 0 até um período que eu não conheço, vou chamar esse período de P, e ver quanto que dá o resultado. Aqui eu tenho o resultado disso. Esse lambda sendo constante, isso aqui dá 0, né? Então dá o período sobre 2 mesmo. Né? Ficou fácil de ver, dá o período sobre 2. Está resolvido o nosso problema. Eu vou fazer tudo isso aqui agora para quando o período vale de menos 10 a 10, por que não? Vou fazer de menos 10 a 10. Eu vou colocar aqui, então, um t igual a 10. Aqui eu coloco t e t. Daí eu vou descobrir o meu B0, que vai ser um pouco maior, obviamente, né? Só lembrando que aqui embaixo vai o período agora. Aqui embaixo, lembre-se que vai o período sobre 2, que a gente acabou de calcular. T. Só tomar cuidado, então. Então, tem que fazer de menos t sobre 2 até t sobre 2. Aqui, de menos t sobre 2 até t sobre 2. Aqui vai ser a mesma coisa, de menos t sobre 2 até t sobre 2. E isso vai dar um trabalhão, mas eu vou colocar, porque depois eu simplesmente me facilita muito a vida, né?
não deu certo, né? Vamos ver por que esse fato aconteceu. B0 deu 8,33. Eu vou fazer o x² aqui de menos 10 a 10, tá bem? Menos 10 até 10. O valor médio de 8, ele me parece de menos 5 a 5, né? Se o período é 10, eu fiz de menos 5 a 5. De menos 5 a 5. Então, o valor médio de 8, ele parece até razoável aqui. Agora, lá embaixo, tomar o cuidado também, que é de menos 5 a 5. É t sobre 2 a t sobre 2. Não me convenceu muito a nossa montagem, né? Talvez ele precise de mais, né? Os senos deram todos iguais a 0, porque é uma função par. Talvez eu tenha que fazer um B4, um B5, tá? Então, vamos fazer mais uns? Fazer o B4 e o B5 ainda. 4. Não é esse o problema. Não é esse o problema. Podemos deixar o mesmo. Olha aqui, ó, o problema está aqui. Nós não colocamos aqueles 2π sobre t ali no meio. Então, aqui no meio ainda, eu tenho que fazer vezes aquele cara. Senão não dá. Porque, afinal de contas, eu quero achar a projeção sobre esse cara ali. Então, fizemos para o B1, B2, 3, e inclusive aquele lá em cima, ó. Não, aquele é constante, aquele não precisa. Onde que está o gráfico? Opa! Agora sim, ó. Agora ele se encaixou. Eu vou fazer ele de menos 10 a 10 para ver ele se repetindo. De menos 10 até 10. Daí eu vejo ele se repetindo, poderia fazer de menos 20 a 20 até. Eu vou limitar aqui nos 40, esse cara. Por quê? Porque senão ele vai muito longe essa parábola, né? Então, esta aqui é a nossa parábola original. E nós temos a montagem, vou colocá-la em segundo, dela fica em cima. E temos a montagem, que é aquela, obviamente, nós criamos uma função que se repete. Mas veja que uma ficou em cima da outra. Nós conseguimos, via produto interno, via projeções, achar a soma dos vetores, a soma das funções perpendiculares que formava a parábola e que é válido, né? Dentro daquele período de 10. Agora, o período, nós fizemos algo bem genérico, porque se agora o período for 2, ele também vai fazer. Olha aqui, ó, também fez. Só que ficou limitado a 40 aqui, né? Nós podemos, de repente, fazer isso aqui para 20. Olha aqui, ó, também fez. Só que vai repetir. Agora eu tenho que tirar essa limitação. Vamos colocar aqui um 100. Veja, também fez. Aí depois repetiu, obviamente, né? Porque foi como o período de 20 foi de menos 10 a 10.